Tudo bem? Fico tão feliz de falar com você Ah, novamente. que bom. Eu que estou mais feliz. Vai ser um tempo aqui maravilhoso, né? Que nós vamos passar juntos. Sim, e E nós vamos falar de um assunto tão importante, né? sim, primeiramente, muito bem-vindo. Sinta-se em casa aqui com os meus seguidores, com os seus, e que seja uma live muito abençoada, uma live que venha para edificar vidas, que venha Amém. realmente para trazer luz a tantos fiéis que muitas vezes se sentem esmorecidos, que sentem realmente a fé abalada, sem confiança, e que cada palavra que nós falarmos aqui venha para trazer esse fogo do Espírito Santo, essa vontade de buscá-lo Amém. ainda mais, e que ele vive e ele está aqui entre nós. Então, Amém, tenho certeza. você falasse agora um pouquinho o porquê que você teve essa ideia também de trazer esse tema, né? Que eu pedi a sua sugestão. Sim. Então, eu tenho percebido, sabe, que nunca na história aconteceu tanta frieza espiritual, sabe? E eu creio que nós estamos, assim, por um lado, vivendo milagres, porque nós estamos nesse fim dos tempos, a tecnologia possibilitou isso, a gente alcançar pessoas que jamais conseguiríamos. Temos muitas ferramentas, né? Mas a gente nunca esteve tão frio espiritualmente como agora, sabe? Então eu creio que precisa haver realmente um reavivamento pessoal, primeiramente, e depois, né, no geral, porque realmente é triste. A gente não queria falar disso, mas infelizmente as igrejas muitas vezes viraram clubes sociais, as pessoas vão lá só por desencargo de consciência. Eu vejo isso na minha própria igreja, na igreja que eu frequento, eu vejo muitas vezes as pessoas tão afastadas, né, de Deus. Então eu acho que é tempo da gente parar, refletir como nós podemos voltar ao primeiro amor, como podemos voltar, né, a ter o coração queimando por Jesus. E você é um exemplo disso, né, uma pessoa que não deixou esse primeiro amor se esfriar. E eu acredito que isso pode acontecer, da gente manter até o fim essa chama. Mas para isso precisamos fazer algumas coisas, que é o que a gente vai falar aqui, né? Sim, você sabe que eu percebo justamente isso. Eu vejo pessoas, às vezes, emocionalmente envolvidas na hora de um louvor e tal, e parece que acaba o culto, elas já estão xingando quem está na rua, já estão reclamando de alguma coisa. É como se tudo aquilo que foi falado não tivesse sido interiorizado, não tivesse sido percebido. Elas vivem uma emoção ali no momento, aquela palavra, às vezes choram até, mas parece que aquilo há uma blindagem que não há um entendimento real de como viver aquela fé. Que a fé não é só ouvir a palavra, que ela realmente tem que atingir mais profundamente, e depende de uma busca no nosso dia a dia também, né? Não é uma vez na semana que a gente vai lá que a gente já está tendo um relacionamento com Jesus, né? Exatamente. Então eu ia falar exatamente isso, sabe? Hoje as pessoas estão quentes nas emoções, mas estão totalmente frias, sabe? Na fé, na santidade, na consagração. E então, assim, é de chorar, né? É assim como Neemias, quando o irmão dele falou: olha, Jerusalém está devastada, os muros foram derrubados. Ele não tinha outra coisa a fazer a não ser chorar, sentar e chorar. Foi o que ele fez. E nesse momento que ele se quebrantou ali e ficou sem saber o que fazer, foi que Deus deu a direção para ele. Deus, né, fez com que o rei desse a carta branca para ele ir lá reconstruir. Então eu tenho, assim, orado, pedido a Deus, sabe, que me use. Eu sei que você também tem pedido isso. E eu creio que muitas pessoas têm se despertado a isso, sabe? A pedir a Deus: faz de novo, sabe? Derrama um mover sobre a tua igreja, nós estamos precisando. Eu venho de uma época que eu me converti em 2002. E eu sei que houve um avivamento aqui no Brasil a partir da década de 90 ali em diante. E inclusive eu estava assistindo um documentário, estou assistindo um documentário que está saindo no canal da Lagoinha, contando a trajetória da Batista da Lagoinha. Nossa, eu tô gostando demais, sabe? Porque eu vi quando começou esse mover aqui no Brasil, sabe? Nossa, eu ouço esses relatos, pastor, sabe?
o senhor já falou, o senhor não, você é mais novo que eu, você já falou, e outros pastores que estiveram lá no Positivamente, falando dessa época. Nossa, me dá uma vontade de voltar atrás e ter vivido isso. Então, todas as oportunidades que eu tenho tido, você sabe que essa questão de fazer o clamor pelo Brasil acabou unindo, de certa forma, muitas denominações de igrejas, e foi importante porque tem havido esses momentos assim de união e de clamor, e eu tenho sentido esse fogo assim, ainda mais porque no meu dia a dia eu já sinto, né? Tanta sede e fome que eu tenho da palavra e da presença, mas quando junta muitos fiéis e no mesmo clamor, como é poderoso, Eu fico imaginando nessa época como que era, e eu peço, aviva mais, que continue esse avivamento. Eu creio que a igreja não soube lidar com a presença de Deus, sabe? A gente não teve a maturidade, a gente buscava muito, e quando veio, sabe, a gente acabou que a igreja enriqueceu, a igreja surgiu muitos talentos novos, hoje nós estamos vivendo um tempo abastado, um tempo que nós temos de tudo. Antigamente era só um violãozinho, um piano na igreja. Hoje você vai nas igrejas, é uma estrutura maravilhosa. E isso é bênção, isso é bom demais. Só que perdeu muito por causa dessa performance, sabe? A necessidade de querer agradar o público, de querer sempre fazer uma coisa nova para as igrejas, senão o pessoal não para dentro dos cultos. E a gente nunca precisou disso. Quando a gente vê na igreja primitiva, não tinha recurso, mas eles dependiam da ação do Espírito Santo. Então hoje parece que a gente depende mais dos recursos, né, do marketing, da psicologia, do coach, né, do que do Espírito Santo, sabe? Então acho que falta isso. E eu me lembro que nessa época que eu vivi, os adultos da minha igreja, eles me carregavam no colo, sabe? Me levavam para vigília, me ligavam, olha, você vai com a gente. Hoje eu olho assim, na minha cidade, assim, é uma luta, porque os adultos parece que aposentaram, sabe? Inclusive teve um que comentou... Tipo, já sei o que já tenho meu jeitinho de orar, aquela coisa assim, né? Já encontrei, minha fé é isso e pronto. Ela não precisa, como se não precisasse ser alimentada, né? Exatamente. É que tá pronto, deu e tá ali, não precisa ser alimentada, regada, nada. Isso, porque já viram de tudo, conhecem os movimentos, o agir do Espírito Santo, sabem que existe, eles não duvidam, mas existe uma parcela enorme dessas pessoas que estão desacreditadas. Viram a sujeira que tem, né? No meio cristão, infelizmente, e agora já também não querem mais participar, não querem mais orar, e aí buscam a Deus em casa. Então, isso é um perigo, sabe? Eu não quero entrar nesse ritmo, eu quero acreditar que Deus pode fazer, sabe? Então, eu sou de uma igreja tradicional, né? A igreja presbiteriana. Mas eu sempre fui pentecostal. Então, todo cristão partiu de Pentecostes, né? A gente tinha que entender isso, que a gente tem que buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus. Então, as minhas amizades são pentecostais, entendeu? Tem um irmãozinho aqui na minha cidade que a gente tem subido ao monte para orar. E é tão bom quando você tem essa visão de reino, porque você só tem a ganhar com isso. Deus, ele se revela a você cresce espiritualmente. Então não tem visão de placa de igreja. Eu não quero saber de qual placa a pessoa é. Eu quero saber se ela está buscando a Deus e eu quero estar junto, sabe? E lembrando, né, pastor, que você tem o maior canal, né, cristão do mundo, onde você tem um conteúdo que você poderia estar falando, olha, você pode ficar na internet, porque olha, eu mesmo, olha quanta coisa que eu estou disponibilizando a vocês, mas essa é uma ferramenta a mais, para te fortalecer, é necessário a tua busca individual no secreto, é necessário consumir conteúdos, mas é necessário, como você falou, ir ao monte, orar em comunhão com outros irmãos, estar na igreja, é um combo, né? Exatamente. Então, é tão bom quando, né, você não tem esse interesse de trazer pessoas para o seu reino, sabe? Eu sei de uma coisa, as ovelhas não são minhas, são de Jesus. Eu não tenho essa pretensão, sabe, de achar que elas são minhas. Não, então
eu tenho esse papel de servir. E eu vejo que assim, o fato da gente estar frio espiritualmente são vários motivos, não é apenas um só. E da mesma forma, para a gente se esquentar com Deus de novo, firmar com Ele, não é apenas uma coisa, mas são várias coisas, né? E eu vejo que é nos pequenos detalhes que a gente vai se aproximando de Deus, sabe? Mas o principal deles é a oração. Eu vejo que nada nos aproxima mais do que a oração. Na época dos discípulos, com certeza, muita gente nem sabia da Bíblia, das Escrituras, mas eles tinham, sabe, esse fogo, esse desejo de conhecer a Deus. E hoje a gente, às vezes, até sabe mais do que as pessoas de antigamente, tem mais conhecimento, mas tem pouca prática. A gente não busca a Deus de verdade, porque é preciso esforço, né? Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. Então a gente vê no próprio ministério de Jesus deixando a multidão, cansado, de madrugada, e ele não parava de orar, porque ele sabia que aquilo é o que iria, né, fortalecê-lo no dia a dia. Então às vezes eu penso, nossa, eu preciso me esforçar mais, não para receber bênçãos, porque a gente recebe pela fé, mas para a gente se aproximar de Deus é por esforço. A gente tem que fazer a nossa parte, jejuar, orar, e senão não acontece. E quando você ora, o milagre acontece, entendeu? Você vai vendo os frutos, Deus vai acrescentando, então é isso. Eu vejo que algumas pessoas ainda confundem a questão de oração com petição, vira só pedir, ou só lamentar, e esquece também de já declarar a vitória, juntamente, às vezes, com aquele pedido, né? E há tipos e tipos de oração. Há momentos, né? Existem momentos em que a gente vai pedir, vai se lamentar, vai chorar, outros a gente vai clamar por algo específico, por uma cura, mas ela não pode ficar baseada só nisso, só na petição, não é, pastor? Exatamente. Na verdade, a oração é o momento que você tem o encontro com Deus ali. Então, você está tão envolvido com o Espírito Santo que você começa a adorar, tem hora que você só quer orar em línguas, tem hora que você só quer estender as mãos e ficar em silêncio. Então não tem uma regra, né? E eu vejo que muitas vezes a formalidade atrapalha, sabe? É por isso que eu gosto dos irmãozinhos mais simples para orar, sabe? E eu falo, ai Senhor, eu não entendi o que você quer dizer comigo, me explica melhor. Será que eu entendi errado? Eu converso também, muitas vezes eu só bato um papo assim, me explica que eu não estou entendendo. Ai, Senhor, eu queria tanto agora me animar, levantar, e eu estou com uma preguiça, me ajuda, Senhor, mas eu estou aqui com o Senhor, sabe? Então, é simples, manter, é uma amizade que a gente tem com Ele, né? Exatamente. É um vínculo de tanto amor, de gratidão, de respeito, que vai se tornando cada vez mais fácil essa comunicação. É por isso que ele fala, né? As minhas ovelhas me ouvem e reconhecem a minha voz. Porque fica claro e nítido, né? Da onde está vindo essa mensagem, com quem você está falando, quem você está ouvindo. Quanto maior essa comunicação, né? Exatamente. E você falou da sua experiência, né? Às vezes você está lá, você não tem nem palavras para orar, mas você está lá. Eu acho que é isso, entendeu? Muitas vezes assim, eu chego cansado, nossa, morrendo de vontade de dormir, mas eu tô lá me esforçando, eu quero mais de Deus, sabe? E parece que em primeiro momento você não vê muita diferença, mas depois você vai vendo, nossa, Deus já tá me capacitando, Deus tá me respondendo, eu já tô vendo mais Deus no meu dia a dia. Tem um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que Paulo fala assim: irmãos, eu tenho um receio e eu quero evitar que isso aconteça, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e vocês se afastem da pura e sincera devoção a Cristo. Então ele estava falando exatamente disso. Buscar a Deus tem que ser nessa pureza, sabe? Nessa sincera devoção a Cristo. Não pode ser uma formalidade, tem que ser na simplicidade. Aí eu vejo que Deus opera, sabe? Então, muitas vezes eu gostaria de receber oração, de orar, mas eu sei que tem pessoas me esperando para receber uma palavra. Então eu vou lá e busco trazer a simplicidade. Porque eu falo muito também assim das minhas fraquezas, sabe? Dos momentos de dificuldade, para o pessoal entender que eu também passo pelas mesmas coisas.
E é isso que eu busco trazer para as pessoas, sabe? Buscar Deus é simples, né? A gente que complica tudo, né? Sim. Você falou sobre a questão da santificação. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes nós estamos, né, orando e não mudando certas atitudes, não entendendo o que o Senhor quer com a nossa vida, o que nós precisamos mudar para dar passos de fé, para receber o que Deus tem para nós, para estar diante do nosso propósito. E daí nós não vemos o poder de Deus operando em nossas vidas, muitas vezes por causa disso. Porque nós nos fechamos para as mudanças que nós precisamos fazer e que Ele deseja de nós, com medo, muitas vezes, de deixar para trás velhos hábitos, velhos costumes, de mudar de rota. E oramos, pedimos, Senhor, me dê um sinal. Quando Ele dá um sinal, ficamos com medo. Mas acho que não é isso, eu vou ficar aqui mesmo no meu lugar. E não vemos o poder de Deus, não deixamos o poder de Deus operar. Eu acho que foi ficando tanto assim, isso não tem problema, fazer tal coisa não tem nada demais, ir numa balada de vez em quando não tem nada demais, usar uma roupa curta assim não tem nada demais, beber um dia ou outro não tem nada demais. Ficou tanta coisinha que não é nada demais, porque se falou tanto daquilo, mas daí é religiosidade, é legalismo. Então por conta disso, abriu-se um leque de liberdade. Somos salvos pela graça, não precisamos cumprir nenhuma regra. Que 99% do tempo, muitas vezes as pessoas estão nesse não tem nada demais, e 1% está de acordo com a palavra de Deus e o que Ele deseja. Então está tão longe de Deus e do seu plano, e não entende por quê. Mas é de acordo com as próprias ações, não é, pastor? A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que estragam a vinha, né? E nesse sentido, né, as pessoas acham que hoje, né, por causa da graça de Deus, né, nós já somos salvos, e é verdade, nós já somos perdoados, mas não precisam renunciar mais. E isso não é verdade. Então, sem santidade ninguém verá o Senhor, é o que está escrito, né? Então, é uma coisa que muitas pessoas dessa geração nova não estão ouvindo mais sobre santidade, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu fui na igreja, um dos primeiros cultos que eu fui, e tinha um cartaz de Josué, uma frase de Josué, né, que ele disse: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio, né? Ele estava falando sobre as muralhas, né, para o pessoal se santificar. E aquilo me marcou tanto, porque eu queria que Deus fizesse maravilhas na minha vida. Então aquilo me motivou, e eu pensei, eu preciso me santificar, sabe? Então, se a gente quiser realmente ter o mover do Espírito Santo, Deus operando, a gente tem que buscar essa santidade. Não existe um atalho, né? E não só por isso, a gente tem que fazer por amor a Deus mesmo. Então, infelizmente, a gente está nessa fase, sabe? A gente nunca sabe se a pessoa é crente ou não, sabe? Se a pessoa se converteu ou não. E principalmente no seu meio. Eu vejo você é uma exceção. É difícil, raríssimo encontrar uma pessoa como você, que viveu a fama e renunciou tudo, sabe? Não se importa mais se vai, né, ter o aplauso das pessoas ou não. E aí tem muitos famosos que se convertem, mas não convertem, sabe? Fica na metade ali. Então entregou a vida para Jesus, mas não abriu mão do desejo de ser reconhecido, não abriu mão da carnalidade. E é muito triste isso, sabe? Porque são pessoas de influência, podiam estar, né, dando um bom testemunho. O seu caso, o caso do Rodolfo Abrantes, e não tem vários outros, né? Mas no geral as pessoas não querem renunciar, e não tem outro caminho, né? Tem que ser esse. Eu queria até que você entrasse um pouquinho mais a fundo na questão do que a santificação, esse processo, que tem muita gente que não entende. Então é querer ser santo, né? Tem gente que, por falta de leitura e de buscar, muitas vezes não sabe nem do que a gente está falando. Fala, mas como assim santificar? Vai virar santo agora? O que é? O que é isso? Eu falo que tive essa ignorância também lá atrás, também não entendia. Nossa, eu também tinha muitas dúvidas assim. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, que Deus é santo. E Ele diz, sejam santos como eu sou santo. O que ele estava querendo dizer? Olha, eu não habito no pecado, e vocês precisam renunciar ao pecado também se quiserem ter comunhão comigo. Só que quando Deus disse isso a primeira vez, foi através de Moisés. Ele estava lá no Monte Sinai,
e as pessoas lá embaixo esperando uma recomendação. E aí quando Moisés falou, olha, sejam santos como Deus é santo, a Bíblia diz que naquela hora todas as pessoas disseram, Moisés, nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos ordenar, tudo que Deus nos falar, nós vamos fazer. Só que o que aconteceu? O fato de Moisés ter demorado um pouco mais, ele ficou 40 dias lá no monte, recebendo as tábuas da lei, recebendo revelações de Deus. A Bíblia diz que aquele povo que ficou esperando, eles comentaram entre eles, né? Ah, Moisés deve ter morrido. E aí pediram para o irmão dele, Arão, fazer um bezerro de ouro. Então aquele mesmo povo que estava querendo ser santo, viver em obediência a Deus em tudo, foi o povo que mais pecou, entendeu? Em questão de dias, eles foram do céu ao inferno. Porque eles tinham visto a glória, a manifestação de Deus ali no monte, e de repente estavam totalmente envolvidos na carne, no pecado, né? E aí o que acontece? A partir daquele momento, Deus deu a lei para eles. E ele falou, olha, eu quero que vocês vivam em obediência à minha palavra. E Deus deu a lei para eles serem santos, viverem na presença de Deus. Só que tinha um porém. A lei, ela só revelava o pecado para eles. Ela não dava o poder que eles precisavam para vencer aquele pecado. Então eles chegavam à conclusão que eles eram pecadores, mas eles não conseguiam. E aí então, eles tinham que sacrificar o animal para mostrar, porque Deus já tinha falado, olha, sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Porque eu quero mostrar a vocês que o pecado é grave, não é uma coisinha qualquer. Então, alguma coisa tem que morrer para que vocês não tenham que morrer. Então vocês vão ter um substituto, que é o animal. Só que Deus, lá em Ezequiel 36, 26, ele falou o seguinte, vai chegar um dia que eu vou derramar do meu Espírito Santo, e aí então eu vou tirar esse coração de pedra, falando da lei, e eu vou dar um coração de carne. E eu vou fazer com que os meus filhos andem nos meus caminhos, pelo Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ali nós somos justificados, nós somos salvos. Mas agora nós entramos nesse processo de santificação, que a cada dia o papel do Espírito Santo é nos tornar mais parecidos com Jesus. Então essa história, eu já sou salvo, não preciso mudar de vida, isso é mentira do diabo, né? O Evangelho é a transformação de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, quem se prostituía não prostitui mais, sabe? E quem vai fazer isso não é a nossa força. Porque se a gente falasse, não, eu vou mudar minha vida, não vai mudar. É a sua entrega a Deus, você dá espaço para o Espírito Santo, Ele é que vai plantar dentro de você. A Bíblia diz que é uma divina semente, está lá em 1 João. Deus colocou em nós uma divina semente, no qual aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Porque é essa divina semente que vem santificando a gente, é o Espírito Santo. Então, não que a gente é bom, melhor do que os outros, não. Mas o Espírito Santo agora está nos mudando de tal forma que a gente não encaixa mais na nossa vida, fazer as coisas que a gente fazia antes. Sim. Né? Ele vai alertando, ele vai mostrando, porque tem muita gente que não sabe, mas como o Espírito Santo opera em nós? Eu mesmo também vou falar, porque lá atrás eu não entendia o que era o Espírito Santo, e eu vejo ainda as pessoas não entendendo também, falando, mas o Espírito Santo é a mesma coisa que anjo da guarda, mas o Espírito Santo o que é exatamente? É uma pomba que vinha e que sobrevoou, sabe? Às vezes a pessoa não tem o entendimento, que é o próprio Espírito de Deus dentro de nós, né, tomando conta do nosso espírito, e ele vai nos alertando, aquele tal de sexto sentido que as pessoas falam, o Espírito Santo nos avisando do que é errado, do que é certo, daquela palavra que você falou e não deveria ter falado. E ele vem com paz, ele vem com restauração. Então por isso se torna mais fácil a gente fazer essas mudanças. Ele não só traz a luz e mostra o que está errado, mas ele torna tudo mais fácil. Tanto que a gente vê pessoas às vezes largando vício de droga, de cigarro, de bebida, assim, de um minuto para o outro, porque essa pessoa deu abertura para o Espírito Santo atuar, ele atuou e modificou tudo. Muitas vezes o processo é mais demorado, mas dessa forma que ele trabalha, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, as pessoas, por incrível que pareça, a maioria dos cristãos não conhece o Espírito Santo. Elas acham que ele é uma parte inferior da Trindade.
acham que o Espírito Santo é um poder, é uma força, e não é, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, que na verdade é o próprio Deus, operando, né, da forma do Espírito Santo. Então, ele veio com esse propósito de revelar Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus disse, né, ele não falará de si mesmo, mas ele falará de quem eu sou. Então, é através dele que a gente vai entendendo o chamado que Deus tem para nós. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que no versículo seguinte diz, mas Deus nos revelou todas essas coisas pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai te tirar da posição que você está, dessa zona de conforto, ele vai te fazer acreditar que você pode ser usado por Deus, ele vai revelar coisas grandes e ocultas. A Bíblia diz lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, eu me lembro quando eu li esse versículo a primeira vez, eu pensei, nossa, será que Deus pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo aqui agora? E eu criei naquilo, eu tomei posse. Não, pelo Espírito Santo ele vai me revelar coisas grandes, ocultas, que eu ainda não sei, né? Então assim, o Espírito Santo é maravilhoso e a gente perde por não conhecê-lo, né? A gente acha que o Espírito Santo fica me incomodando. O Espírito Santo não incomoda ninguém, ele convence a gente, né? Incômodo é no sentido algo negativo, mas a Bíblia diz que ele veio para nos convencer, ou seja, ele vê que a gente faz algo errado e ele vem nos conduzindo, olha, por que você não tenta fazer do jeito certo? Faz isso que vai dar certo, né? Então, quando a gente dá voz ao Espírito Santo, a gente, como você disse, esse sexto sentido, né? Você ouve uma vozinha lá no seu coração, na sua consciência, que você fez errado e você decide obedecer à voz de Deus. Quanto mais espaço você dá, mais o Espírito Santo vai falando com você, você vai percebendo ele no dia a dia. E é por isso que a Bíblia diz, não apaguem o Espírito Santo. Então, a gente não está lidando com uma pessoa qualquer, a gente está lidando com o próprio Deus. E a gente apaga o Espírito Santo quando a gente não dá ouvidos a ele e começa a continuar no erro, sabe? Às vezes um relacionamento, Deus já está te tocando. Um exemplo, eu já tive uma moça que eu namorei, o Espírito Santo falava comigo, não é de Deus, não vai dar certo, renuncia. E eu prolonguei aquilo, entendeu? Quando veio eu já não tinha vontade mais de orar, eu não tinha vontade de buscar Deus. Então, porque eu estava calando a voz do Espírito Santo. Quando eu obedeci, aí o milagre aconteceu. Eu me firmei de novo com Deus, as coisas começaram a prosperar em todo sentido, sabe? Então, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer é o caminho do sucesso. É o caminho da bênção que vai vir sobre nós. Então, eu me lembro uma vez, né, falando assim de exemplos de relacionamento, é uma coisa que eu falo muito, porque eu tive algumas namoradas depois que eu me converti, até que eu conheci a Thaís, né? Inclusive ela está muito feliz, né? Você vai fazer a live com ela. Na próxima semana vamos ter uma live muito especial falando sobre como criar nossos filhos, né, nos caminhos do Senhor, como as mães podem diminuir a ansiedade, o estresse, criar com amor, com otimismo, tudo baseado na palavra de Deus. Vocês vão amar essa live. E aí eu me lembro que a primeira moça que eu namorei, depois de convertido, eu ainda tinha muita coisa a ser tratado, sabe? E a gente acabou não dando certo, Deus me revelou que não ia dar certo, sabe? E aí quando a gente terminou, passou um mês mais ou menos, essa moça me chamou na casa dela e ficamos conversando, até que naquele momento, na hora de ir embora, ela me contou que ela estava fazendo muita coisa errada já, sabe? Envolvendo com drogas e já estava falando até de lesbianismo. E eu fiquei muito assustado, como é que ela se afastou tanto de Deus assim em tão pouco tempo. E na hora de ir embora, ela pegou e me deu um beijo. Naquele momento eu fui embora, só que a partir dali eu me esfriei completamente, sabe? Eu não devia ter feito isso. E aí eu fui percebendo que um simples beijo com uma pessoa errada, aquilo me afastou assim, me esfriou espiritualmente. Um mês depois, eu estava indo na igreja, eu já não sentia mais a presença de Deus, eu já não conseguia orar. Alguma coisa aconteceu. E aí, enquanto eu orava, eu pedi para Deus, do fundo do meu coração, Deus, eu não posso continuar assim. E aí o Senhor me lembrou daquele beijo que eu dei, sabe? Então as pessoas, às vezes, se um beijo, às vezes afasta uma pessoa, esfria, quanto mais uma relação sexual. Aí a gente vê hoje na igreja
As pessoas não querem se guardar mais. Isso é um assunto extremamente careta, sabe? E eu me converti com 18 anos. Uma das maiores lutas foi essa. Eu pensava, eu não posso me sujar nessa área, porque a Bíblia diz que quem comete a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E eu me casei com 28 anos, eu consegui. Se eu consegui e tantas outras pessoas conseguiram, então a gente não tem desculpa mais, sabe? A questão é, a gente precisa decidir no nosso coração, não quero me contaminar com o pecado. Eu quero viver uma vida de santidade. E quem não quiser, paciência, eu estou trilhando o caminho de Deus e agrade ou não as pessoas, sabe? E por causa disso, meus namoros não davam certo, sabe? Porque as moças também não queriam esperar e Deus sempre me livrava, graças a Deus. E eu que a Thaís, a gente fez esse propósito, então vale a pena obedecer a Deus. Naquela época, imagine hoje, né? Onde a gente vê, por questão da liberdade em si, sendo mal usada, mal interpretada, e vemos mulheres, né, querendo ser reconhecidas através do reconhecer o teu valor, o valor da liberdade, justamente tendo relações com um monte de pessoas, sendo homens, mulheres, como se isso fosse uma medalha hoje em dia, né? Como se fosse, olha, quanto mais eu mostro que o meu corpo é meu e que eu faço o que eu bem entender, mais eu me sinto valorizada. Então, a gente vê que o que desagrada a Deus, o pecado que nos afasta dele, hoje em dia não tem chocado mais as pessoas, e isso é muito perigoso. Choca mais a gente mostrar um desejo de se santificar, de se guardar, isso é mais chocante, as pessoas acham mais radical do que você beijar ou ter relação com 3, 4, às vezes numa noite, né? Então, isso é muito perigoso, isso tem levado os jovens, os adultos também, por caminhos que cada dia mais afastam de Deus. E o que acontece quando nós nos afastamos de Deus? Nós mesmos não temos paz dentro da gente. Nós mesmos vamos viver naquela gangorra emocional, né? Uma hora está ansioso, outra hora está depressivo, uma hora precisa beber para se alegrar, outra hora um calmante para se acalmar, outra hora uma droga que vai animar, outra hora a droga que vai acalmar, outra hora um conteúdo de promiscuidade, de pornografia. Então é um ciclo, assim, é um caminho, uma bola de neve, né? Que a pessoa não vai percebendo a rede que ela está, né, se contaminando ali. Exatamente. Então, a gente estava falando sobre santidade, santificação. Nada mais é do que você se separar dessas coisas, porque Deus é um Deus que tem ciúme de nós. A Bíblia diz, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós devemos voltar a acreditar nisso. Nós temos uma identidade, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos amados de Deus, separados por Ele. E quando a gente se santifica, a gente está abrindo portas para o agir de Deus na nossa vida. E pessoas podem ver, né, Jesus em nós. Então, a maior tragédia do cristianismo é a falta de santidade. É os escândalos, porque aí as pessoas não acreditam mais. Ah, mas então eu vou me converter, vou ficar que nem o fulano. Nossa, então Deus me livre, eu quero ficar do jeito que eu tô, sabe? Então, o diabo, ele é astuto, né? E ele quer que a igreja se corrompa, se misture com o mundo. Voltando a falar das igrejas, as igrejas hoje, não que seja errado, Deus vê a intenção do coração, mas eu acho que não precisa de tanto recurso. Eu sou da época que, às vezes, um violãozinho já estava ótimo. Eu só queria adorar a Deus. E aí, começar pelas músicas, né? As músicas hoje falam mais da gente do que de Deus. Então, eu sou das antigas, sabe? Eu gosto de ouvir louvor antigo, porque é o que me aproxima. Eu gosto de ouvir louvores que falam de Deus, não importa a época, sabe? Então, acho que a gente realmente precisa voltar. E não adianta a gente ficar esperando dos outros. Tem que começar por nós, sabe? Eu já chorei muito, eu já me lamentei muito de ver as igrejas. E eu queria tanto o avivamento, e eu vi que não é no meu tempo, não é do meu jeito. Então, eu decidi que eu mesmo quero estar firme com Deus, eu quero estar cheio do Espírito Santo, e eu sei que eu posso, Deus pode me usar, Deus pode te usar individualmente, sabe? Deus pode ir acendendo as pessoas. E como, pastor, essas pessoas às vezes que estão tão incrédulas assim com a igreja, como que elas podem
se firmar realmente na fé, porque muitas vezes julgam, falam, eu não gostei da mensagem desse pastor hoje nessa igreja, vou para outra. Chega na outra, essa aqui o louvor, a banda é ruim, não vou nessa, vou na outra. E às vezes não se firma em nenhuma, fica julgando tanto que não presta nem atenção na própria palavra que está sendo dita, e pegam, né, dessas experiências ruins ou desse próprio julgamento pessoal para não se firmar em lugar nenhum e ficar só em casa. Como elas escolheram um lugar, né? Eu acho que quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você para de ficar vendo os defeitos, sabe? Qualquer culto tá bom, porque você foi lá para buscar Deus, você não foi para olhar para homens. Então, eu me lembro, assim, os primeiros cultos que eu ia, talvez não fossem os mais avivados, mas eu estava tão com tanta sede de conhecer a palavra, de ouvir mais de Deus, conhecer a Deus. Nossa, tudo estava perfeito. Eu não faltava em nenhum culto, eu queria estar em todos. Inclusive, antes de eu ir para a escola, eu ia antes para a igreja orar com o pastor, sabe? Lá para 6 horas da manhã. E porque eu tinha sede, eu estava focado nas pessoas. Quando eu olhava para alguém, eu me espelhava nas pessoas que estavam com Deus, sabe? E aí foi então que eu comecei a andar com as pessoas mais de idade lá da igreja na época, porque os jovens não queriam. E aí eu vejo que é isso, sabe? Você olhar para dentro de si mesmo e pensar, eu estou disposto a conhecer mais a Deus, eu quero estar firme com Deus. Quando alguém vier falar mal de alguém, ignora aquela fofoca, seja alguém para somar. Não fique pensando assim, o que a igreja pode me servir? Não, o que eu posso fazer pela igreja, sabe? Eu tomei a decisão, eu com a Thaís, da gente ajudar aqui o pastor da nossa igreja local, sabe? Então, eu tenho pregado a cada 15 dias, eu prego lá, eu divulgo na internet. Nós tomamos essa decisão, vamos parar de focar nas falhas e vamos ver os pontos positivos, sabe? Eu acho que é isso que falta, porque é muita gente criticando, falando mal da igreja, e é muita gente que está sendo prejudicado por isso, sabe? Uma vez eu fui visitar uma família, só para você ter noção, por causa de uma pessoa que ficou magoada com uma pessoa lá da igreja, ela acabou contaminando a família inteira não estava indo na igreja mais, estavam com mágoa no coração, porque elas falavam assim, nossa, mas como é que o pastor deixa aquele fulano subir no púlpito, sabe? Então, por causa dessa semente, né, de rancor, a família inteira não estava buscando a Deus, os filhos se desviaram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe até um livro do John Bevere que chama A Isca de Satanás, que ele fala, a maior isca do diabo para nos fisgar para ele é a ofensa. Então a gente olha na igreja, é isso, é um monte de gente dodóizinho que foi ferido, pisaram na bola, decepcionaram. Então se sentiram ofendidas e não liberaram perdão, deixaram aquela raiz de amargura que Paulo diz, olha, toma cuidado para essa raiz de amargura não brotar e não contaminar os outros. E aí é um monte de gente ofendida, não libera o perdão, não está disposta a fazer algo para acrescentar, sabe? E aí fica esperando, no dia que trocar o pastor, no dia que melhorar a igreja, aí eu volto. Mas nunca volta e o diabo vai ganhando força e a pessoa continua fria. Eu acho que é muito difícil uma pessoa buscar Deus sozinha, sabe? A pessoa tem que andar junto. É o propósito de Deus, é a igreja unida, né? E eu falo assim, porque a minha conversão, eu encontrei sozinha, né? Fui encontrada sozinha, a gente estava em época de pandemia, tudo fechado, mas eu fui direcionada pelo Espírito Santo a congregar. Então, por mais que a gente tenha um encontro, às vezes, por mais forte que seja esse encontro com Jesus, com o Espírito Santo, essa conversão possa acontecer no momento você sozinha, na sua casa, no seu quarto, ele automaticamente, né, ele vai nos direcionar a congregar, a estar juntos em comunhão, a ouvir da palavra da nossa igreja. Isso vai acontecer se você continuar no caminho. Ele jamais, pelo dele, vai te tirar disso, falar, não, continua sozinho, seu lugar é sozinho. Então, se você está sendo levado a não ter vontade de ir à igreja, a não ter vontade de congregar, não estar em comunhão, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está guiando, é o outro lado que está te ajudando, é o teu pecado, é alguma influência externa ou do seu convívio. Pode ter certeza. Eu tenho muito isso assim ao meu redor também.
Lá em Hebreus capítulo 10, Paulo diz assim, o escritor, né, de Hebreus, ele fala assim: não deixemos de congregar como igreja, como é costume de alguns, ainda mais sabendo que a hora se aproxima da volta de Jesus, né? Só que ele fala assim: não deixemos de congregar como igreja e não na igreja. Então, não precisa se limitar também a uma igreja. Aqui nós estamos tendo comunhão, nós estamos sendo igreja aqui agora, as pessoas que estão com a gente também. Mas não tem como negar, né? Quando a gente está junto, é muito forte. Deus opera mesmo quando... Inclusive tem um salmo que fala, né? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então existe uma bênção quando a comunidade está reunida, né? Então, apesar das falhas, se a gente estiver com esse coração disposto a servir, a gente vai encontrar razões para continuar, né? Eu estava lendo aqui uma das perguntas, tem algumas repetidas aqui falando sobre eu não gosto muito da igreja, que fica essa questão da busca pelo dinheiro, de pedir dinheiro. Hoje em dia pedir dinheiro ficou mais importante do que a própria palavra. Mas eu tenho um entendimento que ser dizimista faz parte do nosso papel como cristão. O dízimo, ele é bíblico. Eu sou dizimista porque eu entendo que é a palavra de Deus me pedindo para devolvê-lo, né, o que ele me proporciona, porque tudo vem dele, né? Então devolver na sua casa, né, num lugar onde eu estou recebendo a bênção, num lugar onde tantas pessoas estão sendo abençoadas. Mas tem gente que também vai lá e julga: mas o pastor está pedindo dinheiro. Mas isso é bíblico. Até se ele não estiver pedindo a oferta ali, quem vai estar fora do que a Bíblia diz é o próprio pastor, é a própria igreja. Mas as pessoas acham: ele só quer dinheiro. Isso é bíblico, gente. E não é de hoje que assim é feito, não é, pastor? Isso não faz parte da gente como cristão? Eu tenho até um vídeo que eu fiz sobre o dízimo, né? A verdade sobre o dízimo, que eu coloquei lá no meu canal. E com o tempo eu fui aprendendo mais, estudando, porque quando a gente entra na igreja, a gente já chega com essa ideia, né? O dízimo é bíblico, é de Deus. E aí eu procurei conhecer mais da palavra, sabe? Então eu cheguei a um entendimento, depois de muito orar, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar às pessoas. Geralmente quem é contra totalmente a contribuição, não só o dízimo, mas ofertas, geralmente é quem não ajuda mesmo, sabe? Não ajuda muito. Então, quando a pessoa ela já contribui, ela não vê um pesar nisso, ela faz de coração, porque ela ama, né? Então, o meu entendimento é o que os apóstolos ensinaram, que Paulo disse assim: olha, cada um contribua o que sentir no coração, e contribua, numa outra passagem ele diz, contribua de acordo com as suas condições financeiras. Então, até mesmo quando Jesus ele falou de dízimo, ele falou com os discípulos, ele falou com os fariseus da época: olha, vocês têm que dar o dízimo e ao mesmo tempo vocês têm que demonstrar misericórdia, compaixão. Vocês não podem, uma coisa não anula a outra. Só que na época que Jesus disse isso, não tinha começado ainda a nova aliança, porque Jesus ainda não tinha morrido. Então a nova aliança não começou com o nascimento de Jesus, começou com a sua morte e ressurreição. Então Jesus ainda estava no período da lei. Era obrigatório mesmo, porque tinha que sustentar o templo, sustentar os levitas, os sacerdotes. Então Jesus ele foi totalmente defensor do dízimo. No Novo Testamento, a gente vê os apóstolos falando aquilo que eu disse, de acordo com a sua renda e de acordo com o que Deus tocar no seu coração. E aí no vídeo eu fiz, mas eu fiz com muito cuidado, com muita cautela, porque dependendo do modo como você fala, a pessoa pensa: então não vou ajudar. Então não vou ajudar na obra, não é obrigatório. Tá faltando para mim aqui, eu já tenho pouco, não vou ajudar. Só que o tempo todo eu foquei no seguinte: a generosidade com a obra de Deus. Isso aí é algo que todo cristão tem que ter. E é triste ver que as pessoas não ajudam, sabe? Pessoas não dão nem o mínimo, não dá nada, sabe? Então, as igrejas estão passando necessidade, poderiam estar fazendo a obra. É lógico que você vai ajudar numa igreja que você sabe que ela faz a obra. Ela tem ação social, ajuda em missões, porque se for uma igreja pensando só nela mesma, então não tem razão de você ajudar ali. E aí eu contei, eu falei: olha gente, eu já fui numa igreja que
ela só pensava nela mesma. Então eu tomei a decisão, eu vou ajudar os necessitados, órfãos, viúvas, né? E vou contribuir da minha maneira. Então, aquele que contribui, faça com amor, sem também querer achar que é melhor do que os outros, mas a gente tem que tomar cuidado com a avareza, porque o que tem de gente que não ajuda, sabe? Porque o pastor vai gastar o dinheiro, não importa o que ele vai fazer, não importa, nós devemos fazer a nossa parte, sabe? E contribuir, nós temos que ser conhecidos pelas boas obras, Jesus disse, assim brilhem as vossas boas obras perante os homens. Então, assim, é triste ver que tem pastores que não recebem nada, tem missionários que não recebem um centavo, ficam passando necessidade. Então eu não aceito isso, sabe? E essas pessoas que usam esse discurso de ser contra, inclusive no vídeo eu falei, se você entende que tem que dar, você tem que dar mesmo, entendeu? Mas faça isso de todo o seu coração, não por obrigação, né? Mas com generosidade. Então, é isso. As pessoas também muitas vezes perdem as bênçãos por causa disso. Porque Jesus disse, olha, dei e outros lhe darão. E às vezes você vai dar para alguém um valor ou vai ajudar de qualquer forma, aquela pessoa não tem como te retribuir. Mas Jesus prometeu, outros lhe darão. Pode ter certeza, a recompensa sempre vem, né? Algumas pessoas têm dúvidas, por exemplo, se elas têm que dar no templo, né, na igreja, ou para o necessitado. Se existe uma regra para isso? Então, o meu entendimento é esse que eu disse, né? Se a igreja é uma igreja atuante, uma igreja que não pensa nela, mas é chamada para fora, faz a obra, eu acho que você tem um porquê você ajudar essa igreja, né? Se você vê que é uma igreja, ou até mesmo tem gente que nem vai na igreja, então quer dizer que eu não tenho que ajudar? Não. Você pode sim separar essa parte, que foi o que a igreja estipulou, que é esses 10%, que eu vejo que é super importante você ter também um valor a contribuir. Porque senão você pensa assim, cada mês eu vou ajudar de um jeito. Eu acho que é bom você ter uma disciplina. Vou separar esse dinheiro, não é meu. Esse dinheiro é para ajudar a obra, ajudar pessoas. Então, eu entendo mais assim, sabe? Se a igreja não faz a obra, você pode sim ajudar de outras maneiras. E você vai estar fazendo a obra de Deus da mesma forma, né? Agora, se você está lá usufruindo da igreja, você está sendo alimentado, vê que realmente pessoas estão sendo abençoadas, eu acho que você tem que fazer parte, sim. Eu vou ver aqui mais algumas perguntas. Tem muita gente com uma dúvida, que a gente até falou sobre isso na outra live que nós fizemos juntas, de como ouvir a voz de Deus, se isso é falta, se isso é frieza espiritual, eu não estou ouvindo, não estou entendendo qual direção eu devo seguir. Eu acho que tem um pouco daquilo que a gente falou no começo, né? Uma coisa que as pessoas têm dúvida é tipo assim, a voz que eu estou ouvindo é a voz da minha cabeça ou é a voz de Deus, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que Deus, ele vai falar na nossa mente. Quando a Bíblia cita coração, não é o órgão, né, humano, mas é a nossa mente, né? Então, o Espírito Santo muitas vezes vai te trazer ideias, ele vai soprar. É algo que é mais forte do que um pensamento comum. É algo que vem mais forte e aquilo, você tem que orar em cima daquilo, porque se continuar vindo aquilo, tem grande chance de já ser a voz de Deus. E para você saber também se é Deus ou não, você tem que praticar. Eu me lembro quando o Espírito Santo falou comigo, olha, cria uma página no Facebook e lá na internet eu vou começar a te usar. Foi algo tão forte, naquele momento eu não tinha dúvida, sabe? Porque como eu já estava acostumado, quando era algo mais forte assim, eu sabia que era Deus. E aí o que eu fiz? Eu criei uma página no Facebook e foi por onde eu comecei a evangelizar. Só que os primeiros momentos ali, ninguém curtia, ninguém comentava. E eu pensava, vou passar vergonha. E o diabo ainda soprava, né? Você vai passar vergonha. Mas eu persisti, porque eu acreditei. Nossa, foi Deus que falou comigo, eu não tenho dúvida, sabe? Esse comigo também, pastor. No começo, quando eu comecei a botar os conteúdos, né, a oração, as mensagens, eu também diminuiu muito o meu comentário, perdi seguidores, e eu perguntava muito nas minhas conversas com Deus, eu falava, Senhor, será que eu estou fazendo errado? Será que eu devo guardar só para mim a minha fé?
E ele continuava persistindo, não só na voz que eu ouvia, mas na palavra que se confirmava, que eu deveria passar adiante. E foi me tirando, assim, completamente a vontade de postar outros conteúdos. Então, eu, independente dos números, e eu comecei a ver muito resultado nos meus directs, não publicamente, de pessoas falando, poxa, todo dia agora, hoje eu vi, você não postou ainda, sua mensagem foi tão boa, me levantou, eu estou me aquecendo na minha fé. Então, Deus vai mostrando, Ele vai confirmando a sua vontade. Então, a gente tem que realmente olhar para a vontade de Deus e esquecer a vontade do mundo, realmente esperar a aprovação do mundo e persistir, porque uma hora, né, essas sementinhas começam a dar frutos. Hoje eu vejo a quantidade de pessoas que são alcançadas e que lá atrás eu perdi pessoas do mundo para ganhar outras para Jesus. Então isso tem sido tão maravilhoso que mas pela persistência, se a gente está buscando, se o foco é outro, Jesus também sonda o nosso coração, né? Ele vê lá profundamente, esse daí está querendo só curtida, esse daí quer só o comentário, quer dizer que se não der nenhum, ele não vai falar de Jesus, ele não vai, né, falar de mim. Então, eu passei por isso, por essa provação e passo até hoje, né? Quando levo uma pedrada, quando levo um julgamento de fora, eu vejo que tem muita gente que fica lá esperando, será que agora ela vai parar? Será que ela vai ficar um tempo sem falar disso? Então, eu quero dar um recado para quem está esperando por esse momento. Vocês vão ter que aturar eu falando de Jesus até a eternidade. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar aqui, orando, falando, jejuando, declarando a sua palavra, crendo, colocando a minha fé em prática, motivando outras vidas. Então, isso aqui não é um vento passageiro, eu não estou correndo atrás do vento, eu estou correndo de mãos dadas com o Criador, com o Poderoso. Então, eu quero botar comigo, hein? Maranata, nessa excursão, lá vamos nós. E é impressionante, assim, às vezes eu li uns comentários, esses dias eu vi um post seu, você nem deve ter visto, em site de fofoca, no Instagram de fofoca aqui, sabe? E o pessoal falando mal, sabe? Eu pensei, gente, olha como que o ser humano, ele erra em julgar as pessoas, né? Porque eles não conhecem a sua história, não sabem o seu coração. Só que eles, sabe? Então a gente não pode cair nesse erro, porque esse também é um dos motivos pelo qual a gente esfria, né? E falando sobre a voz de Deus, muitas vezes a gente, na verdade, já está ouvindo a voz, só que a gente não está sabendo discernir. Porque justamente, muitas vezes o que Deus fala para nós é loucura. A Bíblia diz, a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. E eu lembro daquele episódio em que os discípulos tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. E aí de manhã, Jesus falou, por que vocês não lançam a rede? Lança a rede lá no fundo, onde as águas são mais fundas. Ou seja, Jesus falou com eles, mas Pedro falou, não, Jesus, nós tentamos, não tem peixe aqui. Mas aí ele caiu em si, né? E ele falou, Senhor, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar. Ele, ele fez algo contra a sua razão. Ele fez já sabendo que ia dar errado, mas já que o Senhor está falando, então eu vou fazer, vai. E na hora que ele fez, ele se assustou, né? Então, muitas vezes Deus fala com a gente no momento da nossa maior frustração, naquele momento assim que tudo deu errado e você não tem mais um plano B, sabe? É a hora que Deus entra. Pode anotar, das vezes que Deus te visitou, te falou, foi naquela vez assim que não tinha saída, era só aquela opção. E é justamente aquela hora que Deus vem e fala, sabe? Porque enquanto a gente ainda está agarrado numa segunda opção, Deus não se manifesta. Tem gente que pensa assim, eu vou seguir Jesus até aqui, enquanto eu tiver dinheiro, em últimos casos o meu dinheiro vai dar jeito. Não vai se entregar completamente, sabe? Então, quando você não tem mais aonde se agarrar, é ali que Deus opera, que Deus abre o mar, né? O povo falou, Moisés, você trouxe a gente aqui porque faltava túmulo lá no Egito? Você quer que a gente morra? E aí Deus operou, sabe? Então tem muita gente que ainda está agarrado a alguma coisa e não se entregou totalmente. E aí por isso Deus não se revela, né? Por isso que a gente tem que se abrir de verdade para o Espírito Santo
E aí ele vai fazer a obra, né? E persistir, né? Não desistir no começo, quando não entender a palavra, quando não entender a direção. Persistir no outro momento do dia, no dia seguinte, continue orando, pedindo por revelação, né? Eu acho que uma das orações mais poderosas, pelo menos para mim, é quando eu busco por revelação. Quando eu não compreendo alguma direção, não compreendo o que está acontecendo à minha volta, eu oro dessa forma, falo, Senhor, me revela, traz à luz aquilo que eu não estou entendendo, me revela o que eu preciso ver, não estou vendo, o que eu preciso fazer, não estou fazendo, revela os teus sinais. E eu sempre falo sem medo, falo, Senhor, me mostra tudo que eu preciso ver, sem medo do que eu tiver que encarar. Então, que essa minha coragem que eu sempre tive na minha vida, que ela se volte agora para cumprir os teus planos, Senhor. Então, a nossa oração realmente ela é muito poderosa. Para quem não está entendendo a voz, o chamado, eu acho que o principal é pedir compreensão. Eu quero compreender, eu quero para poder agir de acordo com a tua vontade. Eu não quero errar, Senhor. Eu acho que o único medo, o temor que eu tenho assim é de fazer algo errado, porque eu sou aquela que eu quero obedecer a Deus em tudo. Eu quero só obedecer. Então, eu tenho muito zelo quando eu não compreendo. Realmente, eu não tomo uma atitude assim, né, inconsequente. Eu penso, eu espero ele me dar um sinal mais forte, eu peço outro sinal e mais outro, e outra confirmação, e depois vem um e fala outra coisa, até que eu tenha certeza de como eu devo agir. Eu acho que esse é um ponto também da gente não agir de forma inconsequente, domar, né, acalmar o nosso coração, a ansiedade, às vezes, numa tomada de decisão, para esperar pelo direcionamento certo. Exatamente. E é claro que tem momentos que Deus não vai te dar uma direção, porque Ele está esperando que você confie na palavra dEle, né? Aí você faz pela fé, né? Porque Deus quer que a gente amadureça, né? E aí você vai vendo, olha, Deus está me abençoando, né? Realmente, eu não tive uma resposta clara, mas eu confiei. Faço certo. Então Deus é maravilhoso, né? Em tudo Ele vai fazendo cooperar para o nosso bem. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Em todas as coisas, Deus faz cooperar para o nosso bem. E outra coisa que essa dúvida, né, como ouvir a voz de Deus, como você falou, tem momentos em que a gente não vai ouvir. Não é toda hora que Ele dá um sinal, não é toda hora que a gente tem a palavra certa, a direção certa, e nem por isso Ele não está do nosso lado, Ele não está agindo nas nossas vidas. Então, a gente não pode esmorecer nesse momento, porque Ele está atuando, Ele está agindo no plano espiritual, Ele está movimentando muita coisa, às vezes, que precisa ser movimentada para que outras coisas aconteçam. Então, nesses momentos, continue orando, continue crendo, continue se fortalecendo, vendo o que a palavra de Deus diz, abre sua Bíblia, conversa com Ele, não entre em desespero porque você não está entendendo a voz de Deus. Às vezes, muitas vezes, assim, de uma hora para outra, no momento que você não está esperando, Ele atua. Né? Então, a gente não pode esmorecer quando a gente não está ouvindo, porque nem sempre Ele vai falar, vai ouvir, vai aparecer, olha aqui o que a gente tem. Né? Então, mas Ele vive, Ele está atuando, Ele não perdeu as rédeas das nossas vidas, muito pelo contrário. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente está nessa busca, sem a gente perceber, a gente está orando mais, a gente está buscando mais na Bíblia, a gente está, mais envolvido com Deus. Então é uma maneira que Ele também encontra de atrair o nosso coração, né? E ao mesmo tempo, quanto mais você vai buscando a Deus, muitas coisas vão mudando também. Tem pedidos de oração que eu fazia que hoje eu já nem faço mais, deixou de ser prioridade. Então a gente vai crescendo nesse processo. Então a única certeza que a gente tem que ter é do amor de Deus por nós. Ele é Pai, Ele vai fazer tudo que for o melhor, mesmo que a gente não entenda, né? Porque realmente a gente vai ser frustrado muitas vezes, porque a gente coloca muita expectativa e fala, não, Deus tem que falar comigo, eu sou servo dele, eu estou fazendo jejum, eu estou subindo um monte, Deus tem que fazer. E Deus não vai, se enquadrar do nosso jeito. É a gente que tem que se amoldar a Ele. Então, se Ele não fizer, e se Ele não quiser fazer? Será que a gente vai continuar buscando, né? E é aí que a gente vai crescendo espiritualmente. Porque eu me lembro quando, no começo ali, eu sentia muita presença de Deus. Aí eu pensava, será que toda vez vai ser assim nos cultos?
será que toda vez que eu for no culto eu vou chorar? Vai ser aquela glória, né? E aí tinha dia que eu ia, nossa, não sentia nada. E aí eu pensava, Deus não está comigo mais, eu devo estar falhando, tem alguma coisa errada. E aí eu fui aprendendo a lição de viver pela fé, né? Viver pela fé não é viver assim, abandonar tudo, viver lá um andarilho. Não é isso. Viver pela fé é você depender do Senhor em todas as circunstâncias. E aí muitas vezes eu não sentia presente de Deus, mas eu pensava, não quer dizer que Deus não está comigo, né? Só quer dizer que às vezes não era para sentir, não era a hora. Deus é Deus, né? Então eu fui crescendo com as minhas próprias experiências, sabe? Com as minhas próprias frustrações. E eu vejo que com você foi assim também, e é com todo mundo, né? Sim. Eu vou dar uma olhada se tem mais alguma pergunta que dê pra gente encaixar nesse tema, porque tem várias outras aqui que já tá me dando ideia para outras lives. Tem gente querendo saber como identificar o anticristo. Nossa, tá indo para outros assuntos aqui. Meu noivado acabou, estou sem direção. Nós falamos, né, sobre a questão da direção de Deus, da gente orar, clamar por isso e aguardar. Isso. Aqui, como se curar do toque religioso, pensamentos impuros, oração, né? Oração. É bíblico. Tem muita gente passando por isso. É bíblico criança tomar Santa Ceia. Isso aqui eu vou falar com a tua esposa sobre esses assuntos. Sim. Das crianças. Nós vamos ter uma live especial sobre isso. O pessoal falando para eu deixar a live salva, ela vai estar no canal Karina Bach do YouTube. Eu vou colocar no meu canal também. Isso. Devemos estarmos unidos em comunhão, sim. Nossa, tem mais de 200 perguntas aqui. Vamos finalizar então com uma oração, justamente com esse propósito de aquecimento da fé, de avivamento, né? Exatamente. Então eu creio que Deus falou com muita gente e, irmãos, é isso, é perseverar, é não deixar o mal entrar no coração e a cada dia buscar essa santificação. Não tem... como a Bíblia diz, são as veredas antigas. Deus disse, olha, buscai pelas veredas antigas, porque ali está a resposta. Então, é o que os antepassados nossos fizeram, homens e mulheres de Deus, os apóstolos, né? E esse é o caminho, é a oração, é você a cada dia buscar um pouco mais, é tipo um degrau, vai um dia de cada vez, não queira mudar tudo. Se algum dia você tropeçar, vai acontecer, lógico, recomeça, aprenda, né, a viver na dependência de Deus, creia nas suas promessas. Eu me lembro quando eu pecava, eu me sentia um lixo. Eu pensava, gente, agora Deus vai pesar a mão, Deus vai me castigar, porque agora eu já conheço a palavra, já conheço a verdade. E aí eu via Deus derramando graça sobre graça. E aquilo, não que Deus me dava liberdade para pecar, não, mas Ele queria mostrar, filho, foca na graça. Você nunca vai ser perfeito, você nunca vai seguir tudo redondinho, né? E aí eu fui conhecendo a graça, o amor de Deus, sabe? Isso foi me querendo também passar para as outras pessoas. Isso foi mudando meu coração e eu comecei a pensar, eu preciso levar essa graça, esse favor merecido, né, para as pessoas. Então é isso, né? Vamos orar então. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te louvar, Deus, porque aprendemos tantas coisas aqui e tivemos esse momento de comunhão. Pai, eu Te agradeço, Pai, porque se não fosse as Tuas misericórdias se renovando a cada manhã, nós não estaríamos aqui. Oh Deus, obrigado porque nós temos a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, obrigado porque nós não precisamos andar sem direção. Nós já temos tudo o que precisamos, Pai. E nós Te pedimos perdão porque muitas vezes nós nos afastamos do Teu amor, nós vivemos da nossa própria maneira, nós seguimos homens e não ao Senhor. Pai, nos ajude, Pai, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e que a gente possa cumprir o Teu chamado, a Tua vontade. Queremos alegrar o Teu coração, Senhor. Esse é o nosso maior desejo, que possamos arrancar sorrisos do Senhor, Pai. Que o Senhor olhe para nós e encontre um coração quebrantado, porque a este coração o Senhor não resistirá. Pai, nós abençoamos as pessoas que estão nos ouvindo agora, pessoas que estão afastadas, se sentindo longe do Senhor. Pai, se revela a elas a cada dia, Pai. Livra, Senhor, as pessoas das tentações, das ciladas do diabo, que essas pessoas consigam viver
na tua presença, Pai. Tira os bloqueios, os empecilhos, os pecados, os embaraços dessa vida, Pai. Que a gente seja uma igreja que olha, que busca as coisas do alto e não as coisas terrenas. Abra os olhos, Pai, de cada um de nós, para que a gente seja um luzeiro, Pai, no meio das trevas, que a gente brilhe a luz de Jesus aonde a gente estiver. E que o Senhor a cada dia, Pai, cumpra a Tua vontade em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que cada palavra dita nessa live venha para edificar a tua vida. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, opere grandemente no seu coração, na sua vida, transformando, restaurando, edificando, te trazendo luz, te trazendo direção, propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo por cada um que esteve aqui conosco, eu clamo por cada vida, por cada alma que ainda não te reconhece, Senhor. Em nome de Jesus, se faça presente, faça a diferença nessas pessoas, nesses corações. Quebranta esses corações endurecidos, entristecidos, desanimados, Senhor. Levanta-os agora, Pai. Aviva essa fé. Mostre o poder do Teu Espírito a estes fiéis e aqueles que ainda não te conhecem, Pai, para que saibam como é bom, como é inigualável viver na Tua presença, como é bom sentir o Teu Espírito atuando em nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu coloco o meu coração entregue, a minha vida novamente, a cada dia em Tuas mãos. Dirija-nos, porque assim estaremos seguros, assim estaremos indo pelos caminhos certos, assim estaremos na Tua direção, ao Teu encontro, até a eternidade, Senhor, em nome de Jesus. Gratidão, Pai, gratidão pelo Teu presente diário, que é Tua presença viva em nós. Eu te amo e entrego a minha vida novamente a Ti, Pai. Gratidão. Amém. Amém. Gratidão, pastor. Glória a Deus. Ô, Karina, obrigado, viu? Sério, pela Tua simplicidade, pelo Teu exemplo, pela Tua inspiração, porque nós nos inspiramos em tudo. O que você faz é tão edificante, que Jesus continue se fazendo vivo e prosperando da palavra através da tua vida. Eu me sinto muito feliz, muito grata por essas conexões que Deus tem proporcionado na minha vida, e você que bom. Elas. Então, muito obrigada mesmo. Que nós Eu que agradeço e conte sempre comigo. Como eu já te falei várias vezes, você é um exemplo. O Brasil precisa de pessoas assim, referência, né? De pessoas que amam a Jesus. Mais do que ter conhecimento, mais do que ter a teoria, você tem a prática, você vive mesmo isso que você prega. E todo mundo percebe isso, sabe? E então, obrigado por você existir, por você perseverar, né? Com certeza muita gente está sendo tocada através do seu ministério. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Um beijo para a esposa linda, filhos. Semana que vem na nossa live. Isso, eu vou estar assistindo. Bom, Deus te abençoe, viu? Para você e para todos que estiveram com a gente. Logo essa live vai estar no canal do YouTube. Compartilhem, divulguem, vamos fazer essa palavra ir adiante, edificando ainda mais vidas. Um beijo a todos. Amém. Amém. Até mais, Karina. Tchau.